O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui de novo, mais uma vez, levando uma mensagem de fé e autoajuda para você que acompanha o nosso programa do Lar do Inácio. E hoje, a mensagem que eu tenho para vocês é de umas passagens bíblicas mais lindas que existem do Velho Testamento, que nos fala sobre a história de José do Egito. José do Egito é um personagem de que ele passou pelo Vale da Sombra e da Morte, não só uma vez, mas várias vezes. Era um processo de provação, de lapidação, para que ele chegasse no momento certo, na hora certa, para governar o Egito. E assim também é a nossa vida. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias, por momentos que nós não entendemos por que aquilo está acontecendo, mas faz parte de um processo de lapidação espiritual para que consigamos alcançar o projeto de Deus para a vida de todos nós. E José, ele era um apacentador de ovelhas, né, filho de Jacó, tinha vários irmãos, e ele era um filho, vamos dizer assim, mais paparicado pelo pai, porque era um filho fruto de sua velhice. Mas o pai tinha mais carinho com ele, porque ele era o mais dedicado, era o mais obediente, era o que mais respeitava o pai, mais caridoso. Os outros já eram mais embrutecidos. E isso foi cativando o carinho do pai por José. Mas tinha um detalhe na vida de José. José, ele tinha sonhos. E esses sonhos, ele usou o dom dos sonhos mais tarde para uma grande revelação ao faraó. E um dia, sentado à mesa, no café da manhã, com seu pai, sua mãe e seus irmãos, José disse: pai, eu tenho um sonho. E meu sonho, que era mais ou menos assim, eu tinha uns feixes de trigo lá no trigal, né? Vocês estavam ao meu redor, sendo que o meu feixe era maior do que o de todos vocês, e os de vocês se curvavam ao meu feixe. Ora, isso causou certo aborrecimento na família, os irmãos ficaram todos enciumados, pensando: que isso, José? Você acha que a gente algum dia vai se curvar a você? Porém, o tempo passou, os irmãos já tinham uma certa rixa com o próprio José. O pai faz uma manta, né, uma vestimenta de mangas longas, colorida e com várias franjas, que isso tinha um simbolismo muito grande. E esse simbolismo era de que aquele filho era o preferido, aquele filho era o mais responsável, aquele filho deveria, vamos dizer assim, dar o prosseguimento à família, ser o líder da família. Isso criou ódio, raiva nos outros irmãos. Tiveram raiva do próprio irmão, porque, além de tudo, logo depois, num outro café da manhã, José falou: pai, tive um sonho também, outro sonho. Aí todo mundo começou a falar: que sonho, José? Eu sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam até mim. Isso foi a gota d'água, porque aqueles irmãos, vendo a predileção de seu pai por ele, que esse jovem era um sonhador, eles tiveram inveja. Porque na nossa vida, muitas vezes, vamos nos deparar com pessoas que têm inveja da gente. Inveja pelos seus sonhos, inveja pelo que você faz, pelo que você é, inveja pelo que você tem. Por isso, vai um conselho: não fique revelando os seus sonhos, os seus projetos a todas as pessoas. Não. Guarde para você as suas vitórias, porque quanto mais você se expõe, quanto mais você revela seus projetos, mais revela seus sonhos, mais pessoas terão inveja de você, até próximos, familiares próximos. E aí, no desenrolar dessa história, os irmãos tramaram a morte de José. Olha que absurdo, os próprios irmãos tramando a morte dele. Um dia, José, indo ao campo, levando a merenda, a comida para os seus irmãos, eles jogaram José num poço de 7 metros de profundidade. Começaram a zombar dele, iam deixar ele lá,
7 metros de profundidade, morada de escorpião, de cobras. José lá no fundo do poço, machucado provavelmente. O que ele fez? Ele olhou para o alto. E ao olhar para o alto, ele viu um céu azul. Porque é assim que nós devemos estar, mesmo se estivermos caídos no fundo do poço, nós devemos olhar sempre para o alto, porque há sempre esperança, há sempre uma luz no fim do túnel, há sempre uma saída para o nosso problema. Ora, depois os irmãos viram que passava um mercador de almas, de escravos, e eles decidiram, ao invés de matar José, vendê-lo como escravo. E José foi tirado do poço, foi vendido como escravo, ele ainda saiu chorando, não sabia por que aquilo estava acontecendo, e foi para um mercado de escravos, na qual foi humilhado, arrancar a sua roupa, vir os seus dentes. Ele, que era o xodó do pai, e foi vendido pelo chefe da guarda do faraó, que se chamava Potifar. E nessa história nós vamos ver que, mesmo sendo escravo, José sobressaiu sobre os outros escravos, de tal maneira que ele trabalhava tão bem, com tanta excelência, que Potifar colocou ele para administrar os seus bens. Morava agora no palácio, porque aí vamos aprender outra lição. Aonde quer que nós estejamos trabalhando, fazendo, executando, façamos sempre o melhor. Porque fazendo o melhor nós vamos crescer, nós vamos progredir, nós vamos prosperar, mesmo que estejamos trabalhando num lugar que não desejamos. Aí sim temos que trabalhar com mais afinco para sair desse lugar. Mas foi ali, já no palácio, que a mulher de Potifar sentiu atração por José e tentou seduzi-lo, e José não quis, porque ele era fiel ao seu senhorio. Sim, era fiel a Deus, era fiel ao seu senhorio, e ele a rejeitou. Isso criou a ira da mulher de Potifar, que o caluniou, dizendo que ele havia tentado agarrá-la, estuprá-la, enfim. E José foi levado agora para a prisão. Lá no cárcere, ele iria permanecer por um longo tempo, preso. Como muitas vezes nós ficamos presos a sentimentos, a dívidas, e parece que a nossa vida não vai ter fim. Porém, Deus vai usar José num momento de angústia do faraó, que estava tendo pesadelos, não dormia, e o faraó queria que alguém decifrasse os sonhos. Quem que foi chamado? José. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e José foi interpretando aquele sonho. Faraó sentiu confiança nele. Moral da história: José saiu da prisão para se tornar governador de todo o Egito. Sim. Olha os projetos de Deus para a nossa vida. Você que está nos assistindo, não creia que esse momento que você está passando é de aprendizado, de provação, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Bom, chegamos ao final dessa mensagem. Nós vamos chamar os nossos patrocinadores para logo em seguida virmos com um grande entrevistado de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do assunto, que fala sobre obsessão. Assista nossos comerciais. Cia, a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praças de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias.
eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 27 5585. Conheça o trabalho da doutora May Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora May entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Bom, meus amigos, estamos de volta e agora vamos falar com a última entrevista, foi bombástica, o pessoal adorou. Nós estamos com ela de volta, com o nosso diretor executivo de volta aqui aos estúdios da TVI, para nos falarmos hoje sobre o processo obsessivo. Interessante, né? Jorge, seja muito bem-vindo, né? Que você possa nos auxiliar a um pouquinho mais sobre esse processo de obsessão. Como se dá esse processo de obsessão nas pessoas? Olá, pessoal, tudo bem? Processos obsessivos, esse é um assunto bastante interessante, porque os processos obsessivos é uma coisa muito natural e acontece com todo mundo. Mas como é que eu posso ser obsediado? Normalmente os processos obsessivos acontecem pelo teu pensamento. O teu pensamento é que vai atrair aquilo que está te obsediando. Então, vamos supor, eu tenho raiva, vai vir espíritos que também têm raiva, que vão ficar ali te alimentando, trazendo para você novos pensamentos sobre como você ter raiva daquela pessoa. Ah, eu tenho inveja, né? Você estava falando de inveja agora há pouco dos irmãos de José. A inveja, ela atrai muito processo obsessivo, porque o que é o processo obsessivo se não o espírito te derrubar e derrubar tudo que está à tua volta? A ideia é exatamente destruir tudo que puder. E ele chega para você pelo seu pensamento. Mas o processo obsessivo, ele se atrai pelo magnético do que você pensa. Tudo que você pensa, você irradia magneticamente essa energia. E aí você vai atrair esses espíritos que estão pela rua, que estão por aí. Aí olha lá, o cara está com raiva, vamos ficar ali com ele ali, vamos ver o que ele tem raiva. Vamos aproveitar e jogar ele lá para o limbo. Então o que acontece muitas vezes o que acontece é que o seu pensamento, o seu pensar, né, vai influenciar nesses assédios espirituais negativos. O que acontece, por exemplo, espíritos impuros, eles veem umas brechas, por exemplo, se a pessoa é muito invejosa, você abrir uma brecha para que esses espíritos se aproximem de você.
Outro ponto, se você tem o vício da bebida. Essa é uma brecha muito grande, porque quando você tem o vício da bebida, há uma gama grande de espíritos que fazem de você aquilo que a literatura nos ensina, que são os canecos vivos. Então eles vão ficar te obsediando, sugando a energia daquela bebida, daquele álcool, e fazendo de você ser refém deles. Não querem que você largue a bebida. Da mesma forma com as drogas. Eles atuam assim. Então, quando Jesus vai dizer orai e vigiai, é para você vigiar seus pensamentos, vigiar sua conduta, para aí afastar esses espíritos obsessores da sua vida. Porque eles vão por afinidade. Que tipo de pessoa você é? Você é aquele tipo de pessoa que é invejosa, rancorosa, porque a pessoa rancorosa fica remoendo aquilo dentro da cabeça da gente, né? Tô com raiva, tô com aquela pessoa, diz que guardando mágoa aqui, esse negócio começa a fazer que os espíritos impuros, que a Bíblia nos fala muito disso, eles vêm fazendo o quê? Eles se aproximam de você e ficam alimentando esse rancor, essa raiva, esse ódio, essa mágoa. Então eles atuam dessa forma. Então, o orar e vigiar é o grande ensinamento de Jesus para afastar esses irmãozinhos menos esclarecidos. Mas aí tem uma outra pergunta, Jorge. Existe uma diferença de obsessão, né? E, como diz assim, que a religião católica fala... Exorcismo. Qual a diferença de um para o outro? Tem diferença? Tem diferença. Mas antes, deixa eu só te falar uma coisa. Os processos obsessivos nem sempre é aquela... A pessoa pensa só coisa ruim. Às vezes os pensamentos distorcidos, pensamentos de valor que não são bons, também começa a atrair. E muitas das vezes é um passo para depois ele começar a incutir coisas na sua cabeça e você acha que é o seu pensamento. Não, isso é um processo obsessivo. Aí ele começa, olha, tá vendo aquele cara ali? Ele tem aquele carro legal. Teu carro não é tão legal assim. E aí quando você começa a perceber, você está começando a ter inveja. E aí o processo vai ficando cada vez maior. Por isso é bom entender o seguinte, nem sempre o processo obsessivo é só daquelas coisas bem graves, tipo assim, eu tenho ódio mortal. Começa coisa pequena, né? Começa de coisa pequena, coisa pequenininha. E aí, depois que ele está ali juntinho com você, ele começa a botar um monte de minhoquinha na tua cabeça. Você falou agora sobre a diferença do exorcismo, da obsessão e do exorcismo. O exorcismo é uma palavra do católico, né? É uma ideia do católico. E o católico, ele coloca no exorcismo esse espírito que a gente vê como um espírito infeliz, ele vê como um demônio, né? No pessoal da linha espiritualista não vê demônios, vê somente espíritos e espíritos decaídos, tá? Então, basicamente, a diferença é essa. O exorcismo vê como demônio e a gente vê como um espírito obsessor. É porque o que acontece? A Bíblia Sagrada nos fala sempre de espíritos impuros, né? De expulsou os 7 demônios, né? Isso tudo são todos espíritos, vamos dizer assim, não evoluídos, que nos influenciam, perturbam, né, causam desarmonia, causam brigas, causam discórdias, né, entre outros fatores. Então, mas tudo, em suma, são espíritos menos evoluídos, menos esclarecidos, né? E no processo de desobsessão, existe uma diferença do exorcismo e da desobsessão, né, propriamente dita, né? Porque no processo, vamos supor, espírita, muitas vezes utiliza a conversa pelo convencimento. Exatamente. Vai explicar para ele a situação em que ele se encontra, e aí a espiritualidade que está à volta começa a mostrar para ele que a condição dele é muito ruim, ele começa a perceber que a condição dele é ruim. Então, por isso, é muito importante o processo de desobsessão ter médiuns qualificados, eles têm que ser
tem que ter um bom estudo para poder saber tratar com o tipo de espírito que está obsediando. Porque muitas das vezes a gente vai ter os que são muito tranquilos, em que basta você conversar um pouco, ele consegue compreender, mas existem aqueles que são bem mais complicados. Tem uns que são dominações mesmo, né, que tomam conta do corpo da pessoa, e aí vai entrar em evidência se a pessoa também é uma médium, né? O médium até de efeito físico, que aí provoca várias coisas, como o copo cair, coisa e tal. Então existe esse outro lado que é mais agressivo e assusta muito mais. Mas em vias de regra, eu até vamos dar o exemplo aqui do lar, eu vou pedir aqui a produção que passe as imagens das nossas salas, da nossa sala de desobsessão, porque é o nosso trabalho de desobsessão nessas salas que vai aparecer. Eles a nossa sala ela é no meio da mata, em cima tem um cristal bruto de mais de 7 quilos, né, sobre um riacho, né, sobre um riacho, e uma sala que é preparada para esses processos de desobsessão, retirada desses espíritos impuros, porque nessa sala é feito ali uma corrente magnética com os sensitivos, os médiuns, estamos vibrando energias positivas para quebrar os laços, a corrente do maligno, e a pessoa também recebe aquilo que Jesus nos ensinava, o passe magnético, porque através do passe você quebra todas as energias que estão ali negativas, você começa a quebrar esses elos da corrente, aí você orienta, até pelas entidades mentoras do lar, eles são levados, conduzidos para as colônias espirituais na qual eles devam pertencer. E assim tira da pessoa que está obsediada, né, que estava sofrendo esse assédio negativo, afasta esses obsessores dessas pessoas que são vítimas, né, desse ataque das trevas. É diferente do exorcismo. Exorcismo vai na base do choque, né? Vai na base, fica fazendo oração ali em cima, né? Utiliza o poder da água benta, né? Que a água benta ela vai como queimando o próprio médium, né? O exorcismo, eu não sei se ele ainda existe, Existem né? padres que ainda fazem. Existia muito. Antigamente a gente tinha o Padre Quevedo, né? Ele era um padre exorcista. Mas assim, o que acontece? É bastante interessante que o médium que tem capacidade de ver, muitas das vezes vai ver esses espíritos obsessores e pela condição dele, às vezes ele parece um demônio, né? Então ele tem essa condição. Agora, uma coisa interessante, Eduardo, que é bom a gente frisar, que o lar ele tem o trabalho de retirar essas entidades que estão atrapalhando a vida da pessoa. É um dos nossos trabalhos. Mas a gente também tenta ensinar aquela pessoa que ela precisa vigiar os seus pensamentos. Porque não adianta nada. Você pega a pessoa, você tira aquele irmãozinho que está lá, porque o obsessor nada mais é do que um irmãozinho que também precisa de ajuda. A gente tira, muitos levam lá para cima, quando o cara chega do lado de fora, ele... Que raiva! Puxa rapidinho aquele processo obsessivo. Então, uma das coisas do lar que a gente ensina é que precisamos mudar a forma de como a gente pensa, principalmente do que a gente fala. Até a gente, nesse processo, aí que vem até as palestras, que são muito importantes nesse processo, que elas vão ensinando a gente, né, como a gente deve agir fora das 4 paredes da instituição, do lar. Porque não adianta nada fazer um lindo trabalho de desobsessão, a pessoa sai leve, zerado, bacana, e chega ali fora, vai tomar uma cachaça no botequim, começa a falar mal, fica embriagado, não adianta. Ou chega em casa, briga com todo mundo. Então, saiu fora do contexto. Exatamente. Né? Então, é um dos pontos importantes disso. Bom, mas vamos agora fazer uma pequena pausa e mostrar o nosso trabalho de filantropia. Assista comigo.
Olha lá, meus irmãos, estamos mostrando um pouquinho dos nossos trabalhos, da filantropia, na qual você é o nosso maior parceiro. Uma das coisas que nós fazemos lá é preparar a sopinha da caridade. Então, nossos voluntários, nossos obreiros, né, ficam preparando com muito amor, com muito carinho, as refeições, né, a sopinha que a gente dá, que é a sopinha de Santo Inácio, que são quase 250 pratos de sopas doados, porque vem não só para receber a cesta básica, mas eles vêm também degustar conosco, havendo uma interação, né, a nossa sopinha da caridade. Aí eles trazem, naquele domingo, traz a família, traz as crianças. E temos também o trabalho que a gente faz doação de cobertores, de roupas, né, para os assistidos, que é um trabalho que a gente faz um complemento, né, de todo o nosso trabalho assistencial, que é dar a cesta básica. Então a gente faz um trabalho por completo, a gente dá a roupa, dá a refeição, dá o pão e, é claro, dá o kit de cesta básica para que aquela pessoa possa sobreviver ao longo de um mês. E essa cesta ajuda a manter várias famílias. Aí a nossa equipe trabalhando, preparando a sopa, os voluntários nossos, né, nesse trabalho assistencial que traz muito prazer para quem recebe, é lógico, mas também para quem está doando. E você, que às vezes tem ali coração, assim, sentindo a necessidade de fazer caridade, de ajudar o próximo, vem ter conosco, vem procurar aqui o Lar do Inácio, nós estamos de portas abertas para o seu trabalho voluntário e, se possível, traga um quilinho de alimento. Obrigado a todos e vamos continuar com o nosso programa, agora chegando na parte final do programa, e nós vamos falar, porque falamos de obsessão, né, Jorge? Mas também temos que falar do poder da mente e o poder da fala, porque isso também pode atrair o obsessor, né? Porque tem gente que só fala besteira e começa a atrair os obsessores, né? Então, Jorge, quando a gente fala assim, o poder da mente, há um ditado até antigo que fala que o pensamento é o alfaiate do nosso destino. Então, o que você pensa, isso quer dizer o quê? Você está materializando, muitas vezes, daquilo que você está pensando. Então, se você pensa, está ruim, né? O dia está ruim, a crise está grande, eu não vou dar certo, minha empresa vai quebrar, minha família está ruim, você está materializando perante o universo que está ruim mesmo, e vai ficar ruim e vai ficar pior. Exatamente. Não é? Na neurolinguística, se fala muito sobre o que você fala, que tudo que você fala, você produz. Então, ou seja, aquela pessoa que fala assim, comigo nunca dá certo, nada disso funciona comigo dá sempre esse problema, essa dor que eu tenho nunca saiu, nunca vai sair. Você está exatamente programando para que nada disso mude. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração, junto com o poder da mente, o que você fala é importante, mas também o que você pensa. O que você pensa é como você constrói o seu caminho. Se você pensa só besteira, você está construindo um caminho só de besteira. Se você fala só besteira, você está materializando o caminho da besteira. Então, ou seja, você pegou todo o caminho errado. A gente tem que saber o que a gente fala, não é verdade? Até biblicamente já nos fala isso, né? Que as palavras têm poder, né? E o teu coração, você vai falar o que está passando por dentro do teu coração. Exatamente. Então, se você, hoje em dia, você às vezes está vivendo no seu trabalho, no seu dia a dia, às vezes está em casa, né? Se você é uma pessoa que só pensa coisas negativas, pô, quando está calor, está muito calor, está ruim, não aguento mais. Quando está frio, está muito frio, não aguento. As coisas estão dando errado, né? As coisas estão dando errado. Ih, pô, não vou conseguir pagar as contas. Ih, vai ficar difícil. Ih, eu vou ser mandado embora do emprego. Cara, você está criando uma energia no seu entorno, na sua vida, você está jogando para o espiritual, você está jogando para o universo, para Deus, aquela energia. Então, eles vão entender, o universo vai entender, a energia vai entender que é aquilo que você está querendo. Não, então tá ruim, vai ficar ruim, porque você está materializando aquilo. E se você ainda fala, pior fica. Porque, repara, não sei se acontece com vocês, mas tem pessoas que às vezes encostam, falam contigo,
parece que é uma lamúria só, né? Ah, não, eu estou com dor disso, eu estou com dor daquilo, eu compro tantos remédios, eu estou vivo assim, minha vida está ruim, não sei o quê, eu estou pagando muito caro no IPVA do meu carro, mas você tem que olhar diferente. Se você está pagando muito caro no IPVA do teu carro, é porque sinal que você tem um carro bom, não é? Se você às vezes está passando um momento de tem que pagar uma prestação grande, é sinal que você adquiriu alguma coisa, né? Então, assim, e às vezes até na enfermidade, nós temos que encarar a enfermidade, a doença, como um processo de lapidação espiritual, de aprendizado. Se você está doente, o que você fez errado aí? Você comia muita gordura? Você não fazia ginástica? Como é que você bebia muito? Como é que é a tua vida? Você cuida do corpo, da mente? O resultado está sendo construído, Você está né? construindo essa história para você, não adianta reclamar. E o obsessor está ali do lado. Só na espreita. Está na espreita ali. Olha lá, ele está reclamando. Ele tem um carro legal, ele está reclamando. Por isso que nós temos aqui, né, já chegando no nosso finalzinho do programa, a ideia é não reclamar. Por quê? Não adianta. Vou te dizer uma coisa que você vai ficar chocado. Ninguém está interessado no seu problema. Não. Eles podem querer te escutar para ficar curioso. Mas ninguém está interessado, porque todos nós já temos os nossos problemas. Já isso nos basta. Se puder virar fofoca, aí fofoca, é legal. O pessoal, a fofoca, meu irmão, isso aí te leva para baixo. É como se fosse uma âncora te jogando lá para baixo. Então, pensamento positivo, acreditar, pensa coisas boas, procure com a força do pensamento e fale coisas boas. Não, olha, você vai vencer essa dificuldade, não, vai ficar melhor ali na frente. Não, que crise, que nada, nós vamos vencer isso tudo. Fale coisas boas, exercite isso, você vai ver como é que a tua vida vai ficar mais leve. E, é claro ainda, se você quiser escutar coisas boas, vem para cá, vem aqui para o lado do Inácio. Você vai escutar palestras, são motivacionais. Não é aquela palestra cansativa, não, é motivacional. Você vai sair de lá leve, vai cantar conosco, vai receber os passos magnéticos que vai tirar esses irmãozinhos aí que estão atrapalhando a sua vida, né? Aqueles descarregos para tirar, para você sair leve. Cara, tudo isso você encontra num lugar só, aqui no Lar do Inácio. Jorge, quero te agradecer, deixar tuas considerações finais aí, para o nosso encerramento de mais um programa, esse bate-papo que a gente teve. Bem, eu diria para vocês que o Lar é uma casa bastante interessante. Muito do que a gente está conversando sobre processos obsessivos, muito do que a gente está falando sobre reprogramação da mente, de como a gente deve agir, como as pessoas devem aprender a ver o mundo, a gente conversa sobre isso lá. Eduardo gosta de falar que ele faz as palestras eles são interessantes, mas são histórias que ele conta tentando adequar a nossa realidade, ao nosso aprendizado. E isso é interessante, como disse para você, sempre tem uma pessoa que vira e fala, cara, parece que ele estava falando comigo. Não é uma pessoa, não é duas pessoas. Por isso que muitas das pessoas gostam de ir lá. Você sabe que tem pessoas que vão lá só para assistir palestra? Tem gente que não vai para ser atendido. Então lá a gente tem várias histórias que é bastante interessante. Mas eu diria para vocês, antes de mais nada, aprender a vigiar o pensamento. Você fazendo a vigia do pensamento, você começa a perceber certas coisas. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender é parar de julgar o seu próximo. Cada um tem sua história, cada um tem a sua forma de viver. E quando a gente aprende a não julgar, a gente sai do universo de ser julgado também. Quando a gente começa a pensar positivo, tudo pode dar certo. As coisas começam a dar certo. Mesmo quando as coisas estão acontecendo com problema, é porque alguma coisa lá na frente está mudando o teu caminho, está mudando a tua forma. Pense positivo, vigie teu pensamento e não fale besteira. Então, com esse ensinamento, o que eu posso falar mais? Só agradecer a sua audiência e convidá-lo. Vem para cá, vem aqui para o Lar do Inácio. Aonde nós estamos? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. Nossa reunião pública são todas as quintas-feiras, às 18 horas. Você é o nosso convidado. Fica com Deus e que a paz de Jesus esteja no seu lar.